Então, só um momento, está iniciando. Beleza, começou. Então, boa noite, né? Como eu vinha falando, a gente vai começar o plantão de inglês instrumental, tá? E eu vou sempre disponibilizá-lo, plantão quinzenal, eu vou sempre disponibilizá-lo no quadro de aviso para aqueles que não conseguem acessar, tá? Eu vou tentar sempre manter o mesmo horário e tentar fazer sempre no início das agendas. Por que no início das agendas? A ideia do plantão é apresentar um panorama da agenda para vocês, né? Vou dar uma passada no material, passar também na tarefa, né? Dar uma conversada com vocês o que precisa realizar na tarefa, né? Então, fazer um panorama do que espera para vocês nessa agenda quinzenal, né? Então, vou sempre tentar fazer no início da agenda, tá? Para fazer essa apresentação. Professor, mas se eu tiver alguma dúvida, porque está no início da agenda, né? Vocês sempre têm a possibilidade de me enviar uma mensagem pessoalmente no Correio Tech, né? Mas eu acho melhor fazer dessa forma, porque aí eu apresento e já faço um pré-estudo com vocês, né? Lembrando, pessoal, sempre, vocês já vêm do módulo 1, vocês já estão habituados aí com o esquema do EAD, seguir lá aquele roteirinho que a gente tem em cada uma das agendas, né? Toda uma preparação ali, né? Você passando por cada etapa da agenda, vai contextualizando o aprendizado e vai entendendo melhor do que se trata, tá? Um detalhe que eu queria destacar também, que há nas agendas de inglês instrumental, são vídeos que inclusive foi eu que gravei, que apresentam um resumo da agenda. Então, é mais um material aí para que vocês possam desfrutar e complementar o estudo de vocês de inglês instrumental, tá? Os vídeos já estão lá no ambiente de cada uma das agendas, né? Bem no final, tem um vídeo que eu gravei, o link vai direto para o YouTube, e aí eu faço um panorama ali, são vídeos de breves, assim, né? Óbvio que a gente fala de breve e com esse mundo cada vez mais rápido de TikTok e tudo mais, né? De Reels, o pessoal pensa em breve em segundos, mas ali breve dentro do que é possível da disciplina, uns 5 a 6 minutos, eu tento fazer um resumo do que vocês vão estudar. Sábado eu falei um pouco, pessoal, sobre a questão do que seria o inglês instrumental, né? E eu fiz um comparativo com a comunicação. O inglês instrumental ele tem muito a ver com a disciplina de comunicação que vocês cursaram no primeiro módulo, e é um inglês voltado para uma preparação do mercado de trabalho, né? Afinal de contas, estão fazendo um curso técnico. O curso técnico ele sempre tem o eixo da formação específica, no caso de vocês, desenvolvimento de sistemas, se fizessem um curso de administração, seria administração, contabilidade, química, etc. E algumas disciplinas que agregam na formação do profissional, que é o inglês, a comunicação e a ética no terceiro módulo, né? Em outros cursos a gente tem, por exemplo, informática, né, ou aplicativos, enfim, hoje está mudando um pouco, mas no caso de vocês são essas 3 disciplinas que vêm trazer uma formação para o mercado de trabalho. Então, o inglês instrumental ele vai ser um pouco diferente, lógico que não totalmente diferente, do inglês do colégio, do inglês de cursos de idiomas, né, por ter esse foco do mercado de trabalho. Então, professor, significa que a gente não vai estudar o verbo to be, por exemplo, né? Sim, vamos estudar, inclusive eu vou mostrar isso nesse panorama de hoje, mas sempre objetivando algo que tem a ver com esse ambiente corporativo, né? Então, se eu estudei, por exemplo, o passado simples, a ideia é que você possa relatar algo da sua carreira profissional ou algo da própria vida pessoal, né, que pode ter numa entrevista de emprego, por exemplo, tá?
para além da questão da agenda, eu também tento trazer essa dimensão nos próprios fóruns, tá? Então, eu busco ali no fórum trazer algo que complemente a agenda e, de certa forma, prepare para a agenda e também para esse mundo corporativo aí, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar pelo chat, pode me interromper também, fiquem à vontade. Já tem uma mensagem no quadro da coordenadora de avisos sobre a dispensa da disciplina, né? Para quem já cursou em algum outro curso técnico, alguma outra faculdade, enfim, tem lá todas as informações, né? Adiantando também que, apesar de vocês conseguirem a dispensa apresentando a documentação necessária, isso não implica que vocês deixarão de realizar a prova no final, tá? Vocês estão dispensados de fazerem as agendas, mas a prova, por ser interdisciplinar, você tem que realizá-la por completo. Então, no final do módulo, como vocês fizeram no módulo 1, tem lá a provinha, e as questões de inglês elas estão entrelaçadas com as questões das outras disciplinas. E se você conseguiu a dispensa, a gente parte do pressuposto que você aprendeu o conteúdo e tem essa capacidade de realizar a prova, tá? Bom, esse recado que eu queria dar. Recado de sempre, não deixem acumular, né? Realizem as tarefas no prazo. A nossa disciplina, por essa particularidade de ser quinzenal, ela tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que vocês têm um prazo maior. Desvantagem é que, às vezes, o aluno, naquela correria das disciplinas do eixo principal ali, do eixo técnico, vocês acabam esquecendo, né? E aí o prazo fica meio de lado, e você acaba perdendo o prazo. Nossa, perdi o prazo, aí tem que esperar abrir a recuperação. E a recuperação vai abrir depois de 2, 3 agendas, né? Então, assim, se organizem, né? Quinzenal, mas não deixa para a última hora, para não correr esse risco. Tenta já na primeira semana ali, se possível, matar, né? Vou fazer essa apresentação da agenda, vocês vão ter o tempo. Passou a semana, dá a lida no material, fim de semana, realizar ali a primeira tarefa da agenda, já faz a entrega, já fica mais tranquilo, até para poder se dedicar às disciplinas do técnico, tá? Sábado eu fiz minha apresentação pessoal, eu sou professor Vinícius, eu trabalho aqui na ETEC, Conselheiro Antônio Prado, em Campinas, né? Também trabalho no município aqui perto, como professor de inglês. Sou professor de inglês faz muitos anos aí, sou formado não só na graduação, mas também no mestrado e no doutorado, né? E trabalho no EAD há um longo tempo, aí, acho que por volta de 3 a 4 anos, já nem me lembro mais, assim, comecei antes da pandemia. E estou aí, pessoal, disponível para vocês tirarem a dúvida. Eu deixei meu horário de mediação no quadro de avisos também, tento sempre responder o mais rápido possível, né? E é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta por enquanto, nessa apresentação inicial? Alguma dúvida já? Então, tá bom. Qualquer coisa me interrompe aí, pode mandar no chat. Deixa eu ver aqui, tem um chat aqui. Deixa eu abrir o chat, está meio lento o Teams via internet. Então, estou... Só uma boa noite aqui. Acho que estou com dúvida em relação à atividade. Certo, Luísa. Se você quiser já perguntar, eu já posso até já esclarecer já. Apesar que eu vou falar sobre a atividade também, mas já fica à vontade para perguntar já. Eu vou passar um pouco pelo material e no final eu vou abrir aqui a atividade e comentá-la. Mas se quiser deixar sua dúvida aí, faz o seguinte, já pode escrever no chat, enquanto eu vou apresentando e depois eu dou uma lida e aí eu acho que eu já consigo esclarecer. Quer aguardar? Não, fica tranquilo, então. Pessoal, lembrando que os plantões, né, síncronos, a coordenadora acho que comentou com vocês,
a ideia do plantão não é assim, uma aula completa, né? Longe disso, mas é tirar dúvidas de vocês, falar um pouco sobre as agendas, né? Fazer esse resumo, trazer alguma coisa pontual que o professor queira observar, tá? Já para adiantar. E é mais uma ferramenta, digamos assim. Vocês têm todas as ferramentas da agenda, como eu falei do inglês, vocês têm a ferramenta de vídeo aula que eu gravei também, e o plantão é mais uma delas, né? Usem todas as ferramentas possíveis que o EAD, eu fui aluno de EAD, né? O EAD tem essa possibilidade de uma diversificação de ferramentas, né? Então, eu acho que é muito vantajoso. Vou compartilhar aqui a minha tela. E aí eu vou dar uma passadinha pela agenda aqui. Vocês conseguem ver a minha tela, gente? Está aparecendo para vocês? Sim. Beleza, ótimo. Tá boa a imagem? Tá meio lento. Como é que tá? Tá travando? Tá tranquilo. Tá Para mim tranquilo? tá bom, Então, tá professor. bom. Tá bom? Ótimo. Como eu tô pela internet, pelo navegador e não pelo aplicativo, então eu queria saber. Então, a nossa agenda de inglês, a gente vai iniciar aqui na agenda 1, 8 agendas, como eu disse, porque é quinzenal, né? Então, a gente tem essa particularidade, tá? Na agenda 1, a gente vai começar pelo básico, né? Que é essa questão da apresentação pessoal, tá? Todo curso de inglês, se você fizer um curso de idiomas, né? Acredito que alguns podem já ter feito e tal, se inicia com isso. E não tem como iniciar de uma outra forma, né? Porque a gente precisa, quando a gente pensa, professor, mas eu poderia começar só com o verbo to be como é na escola. Sim, poderia, mas pensa no mercado de trabalho e no que você busca com o inglês e o que a gente busca aqui, que é a comunicação, né? O primeiro passo na comunicação que a gente vai ter é a apresentação pessoal, quando você não conhece uma outra pessoa, né? Você precisa aprender a se apresentar para daí iniciar a conversa e estabelecer ali o que você deseja, o objetivo que você deseja. Imagina que eu viajo para fora, eu vou num hotel, eu tenho que saber falar meu nome, o básico, né? Falar prazer te conhecer, nice to meet you, enfim, perguntar como a pessoa está, o básico ali. E aí sim eu vou falar sobre o que eu desejo, eu vim falar sobre minha reserva, meu quarto, etc. e tal. Então a gente vai começar pelo básico aqui. Essa perguntinha que inicia é inclusive uma pergunta que está na tarefa e eu vou depois chamar a atenção para vocês que é um erro que os alunos cometem muito nessa primeira tarefa, né? Que é o how are you, que é como você está, né? Nessa primeira agenda aí, então, pensando nesse contexto de apresentação que vocês vão ver lá nos tópicos anteriores, né? Toda a contextualização que tem o personagem, o Martin, que ele vai estar presente em todas as agendas, né? Que ele é um estudante como vocês, de desenvolvimento de sistemas, enfim. A gente vai começar com o básico aqui, que são os greetings. O que são os greetings? Os cumprimentos, né? Tá? Então, aqui existe uma tabela de greetings disponíveis para vocês aqui. Eu gostaria de destacar algumas coisas, como, por exemplo, a gente tem aqui o hi e o hello, né? Quando a gente vê na tradução em português o oi e o olá, a gente não observa nenhuma diferença significativa para a gente. No entanto, em inglês, a gente vai ver, especialmente um pouco mais para frente, quando a gente trabalhar com e-mails, o hi ele é um pouco mais
informal do que o hello, né? Então, o hello, num ambiente mais sério, no ambiente de trabalho, no e-mail escrito, ele é mais adequado. O hi você pode utilizar numa conversa com um amigo ali, ele é mais do dia a dia, o hi, digamos assim, tá? O hello é um pouco mais neutro, mais sério. Ou seja, a tradução não ajuda, né? Esse é um ponto importantíssimo, vocês vão ver isso mais para frente, quando a gente trabalhar e-mail, quando trabalhar currículo. O Google Tradutor, as ferramentas hoje em dia, ChatGPT, etc., são magníficas, mas elas têm essa limitação. Elas são máquinas, né? Então, elas não analisam os contextos ali, as situações, né? Elas não conseguem indicar para você, olha, toma cuidado aqui, que isso daqui é apropriado no ambiente de trabalho, esse daqui é mais apropriado no seu dia a dia, né? Não tem como, tá? Então, essa dica é importante, a gente vai trabalhar essa diferença que vocês trabalharem na disciplina de comunicação entre contextos formais, que são contextos mais do trabalho. Ah, professor, mas no meu trabalho eu tenho um colega de trabalho, eu trato ele de uma maneira informal. Sim, mas eu estou falando de uma entrevista de emprego, numa reunião, num e-mail, né, situações de mercado de trabalho. Né? Então, tem essa particularidade. A gente tem aqui good morning, bom dia, né? Good afternoon, good evening, good night, que tem essa diferença que também a tradução não abarca. Quando você chega em um local, você fala good evening. Quando você vai embora, se despede, good night. Só quando eu chego no local, não necessariamente eu posso despedir do meu filho, botar ele para dormir e falar good night, né? Boa noite, me despedindo dele porque ele está indo dormir, tá? Então tem essa diferença em inglês em good evening, good night. See you tomorrow, see you later, have a nice day, tenha um bom dia, bye ou goodbye, que não tem diferença. Se o hi, hello tem essa diferença que eu falei, o bye, goodbye não tem. Nice to meet you. E algumas palavrinhas-chave de questões que é how is, como está alguém, se eu falo, how is João, como está João? How are you, como você está? E as respostas possíveis aqui, né? I'm fine, thank you, very well, not bad, enfim, por aí vai, tem uma infinidade, tá? Bom, visto esse início, a gente vai trabalhar agora com os números, pensando nos dois tipos de números, né? O cardinal, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por aí vai. E o ordinal first, second, third, fourth, fifth. Esse daqui importa um pouco mais nessa agenda para a gente, porque interessa especialmente para falar a idade, tá? Então, como você fala a idade em inglês? A pergunta é how old are you? Veja que essa pergunta, se a gente traduzir ao pé da letra, fica o quanto velho é você? Né? Óbvio que eu não vou traduzir desse jeito, fica esquisito. Qual que é a sua idade? Português, como a gente responde? Eu tenho. I have em inglês. Não. Em inglês a gente vai usar I am, que é o verbo to be. Eu estou 20 anos, eu sou 20 anos velho. Tá? Muito cuidado, então, na tarefa, para não colocar I have, colocar I am. Tá? Sempre que vai falar de idade, a gente vai usar isso daqui. Você só vai mudar o quê, professor? Vou mudar só a minha idade. Né? Se eu tenho 35, 35, vou colocar 35 aqui. Se eu tenho 50, 50, por aí vai. Mas esse modelinho a gente mantém. Tá? Bom, visto os números aqui, ele vai falar um pouquinho do Silicon Valley, né? Que é o Vale do Silício, tá? Falando um pouco desse ambiente empresarial. E aí a gente continua falando do básico para essa apresentação pessoal, que a gente não pode escapar, que é o do verbo to be. O verbo to be, vocês já devem ter visto inúmeras vezes, ele significa duas coisas, ser ou estar. Então eu posso falar
eu sou Vinícius, I am Vinícius. Eu estou bem, I am fine. Essas duas situações, né? Vai depender do contexto da situação. Aqui, por exemplo, my name is Martin. Meu nome é Martin. Aqui, I am, eu estou aqui. Então, pode ser é ou está, ser ou estar. Vai depender do contexto. A gente precisa do verbo to be para falar, por exemplo, o nome. Para falar, por exemplo, como a gente está. Para falar, por exemplo, a nossa idade. Por isso, a gente precisa aprender o verbo to be nesse início. Ele está presente em todas essas situações de apresentações pessoais. Tá? Vai ter toda uma descrição sobre o que é o verbo to be. Tem esse resuminho aqui, né? Veja, eu sou, né? Ou eu estou, tá? Também pode ser os dois contextos. Ele colocou só o sou, mas pode ser os dois. Bom, outra coisa que vai falar também é do presente simples nesse momento, né? Ele vai falar de alguns verbos e vai falar de que maneira a gente vai utilizar o presente. O presente a gente utiliza em inglês para falar de ações que se repetem, de rotina, né? De fatos, tá? Por exemplo, eu posso falar assim, ó. My friend often does this. Ele frequentemente faz isso. The sun rises in the east. O sol nasce no leste. Todas as palavrinhas em vermelho estão no presente simples, né? Tá? First I get up and then I have breakfast. Primeiro eu levanto e depois eu tomo café. Estou falando uma rotina aqui, no presente, né? Ele fala desse detalhe de utilizar o S quando é he, she, it. He loves, ele ama, she loves, ela ama, tá? Tem essa particularidade. Eu até falo um pouco com mais detalhes na aula que eu separei para vocês lá, que está na agenda, tá? Fala um pouquinho mais da particularidade do S. Mas, enfim, o que interessa aqui é esse panorama de pensar que o presente simples é utilizado para ações que são rotinas, que são fatos também, né? Vai falar um pouco da negativa, como a gente faz a negativa, e a pergunta em inglês. Por fim, ele vai falar um pouquinho dos pronomes, né? Eu, né? I, you, he, she, it, que ele fala aqui que é um pronome que a gente utiliza para objetos ou animais, né? É ele ou ela quando está falando de objeto. We, you, they, eles e elas. Então tem toda essa descrição. Ele também fala dos object pronouns aqui, me, you, him, né? Descrevendo que a gente vai utilizar um antes do verbo e outro depois do verbo, né? Como a gente observa, we have some books, nós temos alguns livros. The books are for us, os livros são para nós, né? Usei depois do verbo, tá? E por fim, o alfabeto em inglês com a pronúncia, né? Tem aqui no finalzinho que dá para vocês ouvirem a pronúncia, o A, B, C, D, E, F, G. Aqui está separado por consoantes e vogais, né? A, E, I, U, O, U. Né? A, E, I, O, U, que tem essa dificuldade da pronúncia porque eles confundem por causa do português, né? E aqui as consoantes B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z. Professor, para que eu preciso decorar o alfabeto? Numa apresentação que você, óbvio que no nosso curso aqui, o objetivo não é tanto a parte oral, né? A gente tem as limitações, apesar de algumas agendas eu até colocar para que vocês gravem, que eu acho que é até interessante para vocês praticarem um pouco mais, alguns fóruns eu vou colocar lá como opção. Mas o alfabeto é interessante para que vocês soletrem, seja primeiro o nome, o sobrenome também, né?
às vezes o nome de uma rua, quando a gente está pensando de apresentação pessoal aqui. Tá? Então, esse é um cenário dessa primeira agenda que eu queria trazer para vocês aqui, demonstrando o que traz dos assuntos principais. Né? Talvez alguém já até tenha lido, mas é bom eu fazer essas observações, que sempre passa alguma coisa ou outra. Né? Deixa eu abrir aqui. Na tarefa de vocês, eu coloquei um fórum também que tem muito a ver com a tarefa. Né? O fórum aqui dessa agenda é esse textinho que é para vocês completarem como se vocês estivessem participando de uma reunião e você precisa se apresentar para um cliente americano. Esse é o cenário, né? Numa reunião numa empresa de TI. Isso acontece muito em empresa de TI. Eu trabalhei muito tempo dando aula de inglês em empresa de TI. E aqui é para vocês completarem com as palavras, né? Então, good morning, my name is, e as informações pessoais de vocês. É um textinho curtinho, bacana, que dá para você colocar. Óbvio que tem aqui algumas coisas que podem não ter a ver com o que você faz, mas a ideia é que seja um básico de apresentação. E por que eu estou falando do fórum? Porque o fórum ele vai estar muito linkado com o que a Agenda 1 pede como fichário, né? Tá? Então, lembra que eu falei para vocês no início da aula de hoje, né? Vocês já sabem de todas as etapas, né? Já não ir pular direto, mas pegar aqui os contextos e depois ler. Também tem o vídeo que eu falei para vocês, que eu mesmo gravei, que tem um resumo dessa agenda, né? E falando aqui do fichário, pessoal, lembra que o nosso fichário aqui está aberto até o dia 19, tá? Tem um bom tempo para vocês realizarem aí, né? Carnaval e tal, dia 19. E o fichário dessa agenda é muito semelhante ao que eu coloquei no fórum, né? O que é a proposta de atividade aqui? Imagine que você está concorrendo a uma vaga de emprego, uma empresa multinacional, e um dos requisitos é passar por uma entrevista em inglês. Use os conhecimentos adquiridos nessa unidade para elaborar um texto de apresentação de sua pessoa a partir do questionário abaixo. Que conhecimentos foram esses adquiridos? Isso que eu acabei de falar, apresentação pessoal. Né? Muitos alunos têm a seguinte dúvida: professor, aqui tem as perguntas. Who are you? What's your name? How old are you? What's your last family name? Where are you from? E aqui eu já tenho a resposta na frente. Eu preciso, professor, responder e depois fazer um texto também? Não. Você pode responder em tópicos para mim, né? Copia a pergunta, coloca a resposta. Se você quiser, para ficar um textinho, e é até mais interessante, porque, de certa maneira, é uma forma de você treinar pensando no mercado de trabalho, você só responde frases atrás de frases, né? Vou escrevendo I am tananã, I am tananã, ponto. E aí vai sair um parágrafo. Se eu fizer uma frase, depois faço a segunda frase, terceira frase, uma atrás da outra, eu vou ter o que no final? Um parágrafozinho. Tá? Então, fica a critério de vocês. Ou você responde como se fosse tópico, ou você responde como se fosse de um texto, frase por frase. Professor, eu gostaria de praticar um pouco mais, incrementar esse texto e um pouco além. Posso? Pode. Mas se eu errar, o senhor vai descontar ponto? Não, jamais. Se você fizer o que está sendo pedido correto, sua nota vai ser nota máxima. Mesmo se você fizer o texto a mais para mim, e nesse que você fez a mais, você cometeu algum erro ou outro. Né? Eu até sugiro que, se você tiver disponibilidade
e tiver interesse, faça mais, porque é uma maneira de você praticar e você não vai perder nada com isso, só ganhar, tá? Mas fazendo o básico, mesmo que aqui é bem curtinha, né? Esse fichário é bem simples aqui, fez o básico, fez o que foi solicitado, também vai ter a mesma pontuação, né? Tá? Cuidado, muita atenção com who e com how. Muitos alunos confundem essas perguntas. Who é quem? How é como, tá? Muitos alunos também trazem o seguinte questionamento: professor, não é repetitivo who are you, what's your name? Porque aqui, quem é você? Eu poderia responder, I am Vinícius. Qual o seu nome? My name is Vinícius. Não fica repetitivo, professor? Na agenda, lá no contexto do personagem do Martin, o who are you foi respondido como I am a student. Eu sou um aluno de System Development, né, desenvolvimento de sistema. Então, você pode responder esse who are you com o que você é profissionalmente. Eu sou um aluno, eu sou um técnico, eu sou formado em tal coisa, eu sou, enfim. E aí você responde com o seu nome embaixo. Cuidado, então, para não confundir who, que é quem, com how, que é como, tá? Ok? Alguém que quer fazer alguma pergunta? O Luiz, o que queria... Tinha alguma... Deixa eu ver aqui. Opa, tá assim, tranquilo, tranquilo. A Juliane perguntou se envia em PDF ou na caixinha de texto do AVA. Tanto faz, Juliane, o que for mais fácil. Tem aluno que envia PDF, tem aluno que envia na caixinha de texto, tem aluno que envia em Word, notas. Para mim, não há diferença, não. É mais fácil para vocês, que vocês se sentirem mais confortáveis. Tá, o Aloysio quer saber a diferença de last name, family name e surname. Ótima pergunta, Aloysio. Eu vou aproveitar o seu nome aqui, né? E falar e já dar o exemplo, acho que foi mais fácil. De um modo geral, o last name acaba sendo o último nome nosso mesmo. Então, no seu caso, seria o Júnior, né? No meu caso aqui, Vinícius França da Silveira. Então, pensando no meu contexto, o meu last name vai ser Silveira. Tá? Porque na tradução não ajuda muito, né? O last name até ajuda porque é o último nome de fato, né? A gente tem o first, que é o primeiro, é o first name, que no meu caso é o Vinícius. Tem o middle name, né? Dando meu exemplo aqui, o first Vinícius. Depois a gente tem o middle name, no meu caso, o França. E o last name, no meu caso, Silveira. Tá? Bom, surname. Surname seria o sobrenome. França da Silveira. Estou digitando aqui, depois vai sair. Só que o último nome, para eles, tem um peso muito grande, é uma questão cultural. E muitas das vezes, a pergunta what's your surname, eles acabam respondendo com last, só, Silveira, no meu caso. Tá?
Então, tem essa particularidade. Espera aí, deixa eu digitar. Silveira. Então, ficaria assim, ó, Luiz. First name Vinícius, middle name França, last name Silveira e o surname França da Silveira ou Silveira, só. Tá? E o family name... O family name eu fiquei com dúvida agora se seria só o último ou os dois últimos. Preciso checar para você. Deixa eu dar uma checada aqui para não falar errado para você. Mas eu acho que é só o último também. Eles acabam só falando o último. Eu vou dar uma checada aqui. Para não falar errado se é igual o last name. Professor, Oi, pode falar. os nomes O compostos... último nome mesmo. Desculpa. Para os nomes compostos, que nem meu, Damares Cristina, meu nome é Damares Cristina de Oliveira. Então, ficaria só Damares Cristina e o last name seria Oliveira. Não tem o middle name. O Cristina, ele não é visto como middle, né? Ele faz parte do primeiro? No caso o seu faz parte, seria como se fosse o primeiro, né? Ou você coloca Damares Cristina, ou você coloca só Damares, né? Mas o seu só Oliveira. O family name seria igual ao last name, sempre no final, respondendo o Aloysio aí. E a pergunta da Damares é boa, e do Aloysio também, pegando o gancho, porque quando vocês forem trabalhar com currículo, lá na frente, num currículo, geralmente você coloca o primeiro e o último só. E aí, Damares, no seu caso, você põe Damares Oliveira. Meu, Vinícius Silveira. Ou da Silveira, ou Damares de Oliveira. Ele pode botar o de ou tirar o da, não tem problema. Tem essa questão. O peso do last name é muito grande. Então, no currículo, acaba tirando o do meio. Né? E outra particularidade também, quando vocês forem ver e-mail, numa apresentação, no início, já estou adiantando muita coisa para vocês, mas é legal vocês saberem. No início de e-mail, eu quero falar o prezado, o nosso famoso prezado em português, ou prezada. Né? Como é isso? É dessa forma aqui. Dear, devia ter aberto o Word, mas eu estava com o Word aberto, mas iniciei o computador para ficar mais fácil vocês verem, mas estou indo no chat aqui, vocês vão acompanhando. É o Dear, que muita gente traduz como querido. Sim, é querido ou querida, só que é querido ou querida, a gente vai ver isso no e-mail. Quando eu estou usando com uma pessoa que eu tenho intimidade, é o primeiro nome só. Falo Dear Damares, aí querida Damares. Mas quando eu uso Dear, um pronome de tratamento, Mister, não vou falar dos pronomes de tratamento, vou deixar mais para frente que a gente vai ver depois. E o last name, esses dois aqui, o Dear Mister, vira prezado Silveira, vira algo formal. Tá? É uma maneira de abrir o e-mail. Né? É uma maneira de eu tratar uma outra pessoa de uma forma mais formal, né? De uma maneira mais formal. Por exemplo, quero falar com a Damares e eu não a conheço, então eu vou falar Mrs. Oliveira. Sim, tem as diferenças. Para as mulheres tem 3 diferenças, mas Senhora Oliveira, né? Eu uso o last name. Tá? Então, é bem importante essa questão dessas diferenças do first, do middle, do last. Respondido, alguém quer complementar, perguntar mais alguma coisa? Para mim tá perfeito. Muito obrigada. Imagina, que isso. Para mim, tranquilo também. Tranquilo. Mais alguém, gente? Ainda fiquei em dúvida em relação ao Júnior. Se você vai usar como last name, né, o Aloysio? Eu, no seu caso, eu usaria o
o seu outro aí, o Nossa, é difícil falar em Garkauskas. De que origem que é alemão? Eu usaria e não o Júnior, porque o Júnior é mais uma identificação, né? Lituano. Eu usaria ele, não usaria o Júnior, não. O Júnior é mais uma identificação, né? De questão de hereditariedade, né? Eu usaria o segundo como leste e ignoraria o Júnior. Porque pensa, o Júnior não é o seu family name, o seu nome de família, ele é só essa identificação de hereditariedade mesmo, né? De fato, que é a sua identificação, digamos assim, é o seu outro sobrenome, que eu vou ficar devendo na pronúncia, tá, Luiz? Lituano, infelizmente, eu não conheço. Não sei, não. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Beleza, aí você pronuncia para mim, para eu saber como é que é. Pronúncia correta. Pessoal, 8h30, tá bom para vocês ou tá muito tarde? O que vocês acham? Isso que eu ia perguntar, a tua aula vai ser sempre de terça-feira nesse horário? Eu estava querendo, Rafael, a minha aula não é semanal, é quinzenal, né? Eu estava querendo sempre fazer ela de terça-feira, para não ficar mudando, né? E, Sim. e manter ou nesse horário, ou 8, mas à noite, eu queria manter à noite, porque eu acho que eu consigo abarcar mais pessoas, né? Tá? Lógico que eu vou deixar gravado também, porque às vezes tem gente que não consegue participar, mas eu vou deixar ela gravada também, vou disponibilizar depois lá no chat. Mas eu ia perguntar isso, vocês querem fazer um pouquinho mais cedo, 8h30 tá bom? O que vocês acham aí? Só de curiosidade. É quinzenal também, Para mim, né? perfeito. Tá bom? Tá ok o horário? Beleza. Eu vou Tá perfeito? Então tá bom. Tranquilo, tranquilo. Perfeito, para mim tá bom. Porque assim, a gente tem uma realidade muito diversa de alunos, né? Eu penso sempre, pessoal que se desloca em São Paulo, né? São Paulo, eu moro em Campinas aqui, não é tão grande. Às vezes você sai do trabalho aí umas 6h30, pega um trânsito, chega em casa 8h30, né? Gasta mais tempo para vir para Campinas. Então, eu acho que dá tempo todo mundo chegar em casa, ficar mais tranquilo, né? Quem mora em cidade grande, como São Paulo, por exemplo. Tal, acho que todo mundo também, né? Dá um tempinho, se organiza e tal. Então tá, então vou manter esse horário, sempre de terça. Eu falei no início também, não sei o pessoal que chegou depois, eu vou sempre tentar fazer no início da agenda, porque a ideia é essa, fazer esse panorama com vocês. Fazer esse... Porque assim, professor, mas eu já tenho lá material, eu já tenho a aula que o senhor gravou, tem tudo lá. Sim, mas você veja hoje quantas coisas aparecem, né? De complementar. Eu falei do high, do hello, falei do first, do middle, do last name, já adiantei coisas de outra que vão vir depois. Falei um pouquinho o porquê de certas coisas que vocês estão estudando ali, por que isso vai ser útil, do alfabeto. Então, sempre acaba complementando, né? A aula sempre... não é uma aula, né? A ideia do plantão é ser um complemento, né? Não é bem mal. Só mais uma dúvida que o Wender, ou Wender, eu não sei qual o jeito que é, Wender, desculpa aí. Professor, boa noite. Vamos aprender sobre o verbo passado, presente e futuro. Sim, vocês vão aprender passado, presente e futuro, e não só. Vocês vão aprender também o present perfect, que é um tempo que é uma mistura de passado e presente. Vocês vão aprender
modo contínuo, modo simples, né? É uma base bem boa, assim, que por mais que seja curto, né? A gente está falando aí de 5 meses, né? É uma base bem bacana, né? E sempre a gramática voltando para alguma aplicação. Isso que eu acho que é bem legal do inglês instrumental. Né? Não é só gramática pela gramática em si, mas visando uma aplicação. Se pronuncia Wender, mas escreve Wender. Beleza. Estou perguntando porque, né? Não sei. Às vezes, Wender. Então, acertei, Wender. Nada. Então, o inglês instrumental ele traz essa particularidade. E, né, pessoal, assim, óbvio, pensar, vocês estão na área de TI. Como eu disse no início da apresentação, eu trabalhei muitos anos em empresas de TI, eu dava aula em company, né? Depois acabei passando no outro concurso, aí não consegui mais conciliar. Fiquei só como aluno, que eu mantenho até hoje. É essencial para a área de vocês, né? Então, pensar, para quem não... Eu imagino que vocês têm muitas coisas, estão fazendo técnico, mas a longo prazo, pensar no investimento no inglês, né? Fazer um curso, uma aula, estudar, porque, poxa, para vocês, essa base que a gente vai montar, dá continuidade a ela nos outros semestres, né? A gente vai fazer um semestre só, e eu recomendo fortemente, assim, que vocês busquem, né? Porque é um diferencial, né? É um diferencial. TI faz demais, né, Wender? Demais. Dia a dia de vocês, né? Os fóruns lá, né? Eu me esqueci o nome que o pessoal pesquisava para programar lá. Tinha muito aluno que programava. Vocês devem saber aí, tem um fórum lá. Fugiu o nome agora. O pessoal ia lá para tirar as dúvidas. Era tudo... Tinha em português, mas eu lembro que os alunos sempre falavam que mais completo era em inglês. O Stack Overflow, isso mesmo. Stack Overflow. Isso aí, Eduardo, estava esquecendo. Os manuais, tudo em inglês, né? Grande parte. Tudo bem que você hoje tenha lá o tradutor, né? Mas não só, né? Pô, você consegue depois investir, começar a falar, abre portas para trabalhar lá fora, né? Olha lá, a versão americana você consegue bem mais ajuda e resposta do que no português. Eu lembro, os alunos falavam isso. Trabalhar aí, eu lembro do aluno, foi trabalhar por uma empresa do Canadá, né? Possibilidade muito alta que vocês têm aí. A área de vocês muito boa, né? Muito boa. Acho que é isso. Mas a nossa disciplina vai dar essa base aí. A gente vai, para aqueles que já sabem ou já estudaram anteriormente, ela traz algumas coisas que podem ser novas, assim, por exemplo, e-mail, currículo, coisas que você às vezes não aprende numa escola de idiomas, nem no colégio. Para aqueles que não sabem nada também, não se assustem, a gente vai começar do básico, né? Como eu mostrei hoje, passo a passo, né? Mas vai dar um panorama muito bom, muito bom. Alguém quer mais perguntar alguma outra coisa? Fazer algum comentário? Não? Tranquilo, Bom, professor. Tranquilo? Então, tá bom, pessoal. Então, é isso. A ideia do plantão é essa. Espero que tenha sido útil para vocês aí fazer essa apresentação, né, da agenda. E participem do fórum, e eu estou lá sempre disponível no Correio Tech também, tá? Tento sempre responder o mais rápido possível. Fim de semana a gente não entra, você já sabe, né? Na medida que forem surgindo outras dúvidas, pode ser uma outra coisa também, né? Que não esteja na agenda, mas que vocês tenham aí. Deixa eu ver o que o Eduardo falou. Quando comecei a me interessar por programação, entendeu o que significava o while, if e afins, ajudou a entender melhor a lógica do que cada coisa fazia. O inglês de mão dada com programação. Eu não entendo nada de programação, Eduardo.
eu tenho essa bagagem de ter, assim, daqui do curso, que eu já estou um bom tempo, do desenvolvimento de sistemas, né? E do contato com os outros professores, eu elaboro as provas também de vocês, parte de inglês, e do contato que eu tive de muitos anos nas empresas que eu trabalhei, né? E aí eu sempre tinha esse feedback dos alunos, né? Falavam que, poxa, era não só na questão de abrir portas, mas do dia a dia também, né? Manuais, enfim, a rotina de trabalho. Bacana o depoimento, Eduardo. Obrigado aí. E a gente vai ver esses conectivos, né? While, enquanto, if, expressando condição, né? Porque, porque eu sei, né? A programação tem essa coisa da lógica, né? Então, esses conectivos têm a ver com a parte da lógica, não é isso? Ou estou falando bobagem? Mais ou menos por aí, né? Sim, né? Tal coisa, né? Tem um pouco a ver com a parte da lógica, né? Maravilha, pessoal. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Posso finalizar? Então, vou fechando por aqui. Agradeço a presença de vocês aí. Muito obrigado. É um prazer aí estar com vocês ao longo desse semestre. Espero que a gente possa aí ter um semestre de muito aprendizado. E estou à disposição, se vocês precisarem, tá bom? Obrigado a vocês pela presença. Uma boa noite, pessoal. Depois eu vou disponibilizar esse link lá, caso alguém tenha chegado depois aí. De nada, Eduardo. Boa noite. Good night, Wander. Good night, certinho. Boa noite, Giovana. Boa noite, Juliano. Obrigado Valeu, a professor. Boa vocês. noite aí para todos. Valeu, Rafael. Boa noite, um abraço. Valeu, Emerson. Boa noite. Boa noite, Juliane.